Vamos falar sobre carros alimentados por energia nuclear. Parece loucura, não é mesmo? E é, mas escuta só porque esse é um tópico muito interessante. Nós sabemos que Elon Musk é um grande apoiador da energia nuclear. Nós sabemos que a energia nuclear é limpa e é um método eficiente de produzir eletricidade. E nós sabemos que, para atingir o objetivo estabelecido pela Tesla e Elon Musk de fazer a transição do mundo para a energia sustentável, vamos precisar de muita eletricidade. Uma das maneiras de conseguir isso é acumular vastas quantidades de baterias que podemos utilizar para armazenar energia de fontes sustentáveis, ainda que instáveis, como as energias solar e eólica. Mas e se, em vez de coletar e armazenar energia constantemente, como um esquilo, nós pudéssemos produzir um fluxo contínuo de eletricidade verde? Imagine um carro elétrico que se recarrega sozinho, sem a necessidade de baterias ou recarga. E se o mundo movido à energia nuclear não for apenas um sonho da década de 1950, mas sim a nova chave para um futuro de energia sustentável? Vamos tentar descobrir. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Ok, felizmente, não precisamos nem imaginar como seria um carro movido à energia nuclear, porque as pessoas da década de 1950 já fizeram isso por nós. A América, nos anos 50, deve ter sido uma época incrível para se viver. O puro otimismo, os grandes sonhos para o futuro onde tudo seria automatizado, eletrificado e alimentado por energia atômica limpa. Não há nenhuma boa razão para não estarmos vivendo no mundo dos Jetson agora. E isso é meio irritante. De qualquer forma, aqui está o que a Ford havia imaginado que seria um veículo nuclear do futuro. O conceito do carro de 1958, Ford Nucleon. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Infelizmente, eles nunca construíram algo maior que um protótipo em miniatura, mas a ideia é de que haveria um reator nuclear de fissão na parte de trás que alimentaria um motor elétrico. Cada micro-reator teria uma vida útil de cerca de 5.000 milhas antes de ter que ser trocado por um novo. Então, em vez de trocar o óleo, você troca o reator. Outro bom exemplo é o Studebaker Astral, também projetado em 1958. Esse é um veículo de somente uma roda, estabilizado por giroscópios e alimentado por energia atômica, que gera um campo de força de proteção ao redor do campo e permite que ele voe pelo ar e até mesmo no espaço sideral. Agora, é claro, esses conceitos nunca aconteceram, mas as pessoas descobriram como fazer veículos movidos à energia nuclear e que eles existem. O USS Nautilus foi o primeiro submarino movido à energia nuclear, lançado em 1954. Um reator nuclear de fissão a bordo acionava duas turbinas a vapor que geravam mais de 13.000 cavalos de potência para o sistema de propulsão e alimentavam os sistemas elétricos do navio. Isso permitia que o Nautilus permanecesse submerso indefinitivamente e marcou um salto gigantesco na tecnologia submarina. Antes disso, os submarinos eram basicamente como barcos regulares que podiam ficar um pouco abaixo da água, mas ainda tinham que passar a maior parte do tempo na superfície. Depois, há o NS Savannah, o primeiro navio mercante dos Estados Unidos movido à energia nuclear de 1959. Esse foi um projeto lançado por Dwight Eisenhower em meados dos anos 50. O presidente queria mostrar ao mundo que a energia atômica poderia ser utilizada para avanços pacíficos na tecnologia que criariam mudanças positivas para a humanidade. O Savannah foi um exemplo de um esforço maior para demonstrar usos pacíficos da energia atômica, que incluíam coisas como preservar produtos alimentícios usando radiação. Sim, isso é real e não é tão estúpido quanto parece. Eu pesquisei no Google e esperava ler como todos acabaram com o câncer, mas acontece que irradiar alimentos com radiação ionizante de raios gama e raios X não machuca as pessoas e nem as transforma no incrível Hulk, mas faz um trabalho muito bom em matar micro-organismos que causam deterioração e doenças transmitidas por alimentos. Vivendo e aprendendo. De qualquer forma,
Os experimentos foram ótimos e tudo funcionou exatamente como deveria, mas era muito caro. O Savannah custou 47 milhões de dólares para ser construído em 1959. Houve cerca de 1000% de inflação desde então, o equivalente nos dias atuais seria mais de 478 milhões de dólares, o que é um pouco abaixo do custo daquele iate super luxuoso de Jeff Bezos, que é tão grande que não caberia debaixo de uma ponte e ficou preso em Rotterdam. Então, se um reator nuclear podia alimentar um barco em 1959, a tecnologia moderna não deveria ser capaz de reduzir isso ao nível de alimentar um carro? Você poderia pensar que sim, e a resposta é que meio que é impossível. Pequenos reatores nucleares modulares, SMNR, têm sido um tema recorrente nos últimos 2 anos. Isso é claro que foi apoiado pelo presidente Trump no final de 2020, com o Departamento de Energia de 1,4 bilhão de dólares para financiar testes da nova tecnologia. E isso foi transferido para o presidente Biden, que deu sinal verde para a construção do primeiro SMNR do país em 2021, que ainda não foi concluído, mas eles estão trabalhando nisso. Antes disso, em 2018, a NASA já havia desenvolvido seu próprio protótipo de um pequeno reator modular de fissão que poderia energizar uma futura base lunar. O reator do projeto da NASA era muito compacto, tendo apenas cerca de 45 centímetros de diâmetro e cerca de 1 metro de comprimento. Na verdade, provavelmente teria se encaixado bem na parte de trás da miniatura do Ford Nucleon. Então, este é o gerador nuclear futurista que foi imaginado há tantos anos? Bem, o protótipo da NASA gerou apenas 1 kW de energia, o que equivale a 1,3 cavalos de potência. Então eu diria que não. E isso é lamentável. 60 anos de tecnologia e eu ainda consigo empurrar um carro mais rápido do que qualquer motor nuclear de tamanho razoável poderia impulsioná-lo. Essa é uma lacuna tão enorme entre onde estamos e onde deveríamos estar que não há uma quantidade razoável de inovação que possa resolver isso tão cedo. Isso simplesmente não vai acontecer. E é claro, isso sem antes considerarmos as questões de segurança. Infelizmente, os campos de força de energia da Studebaker não deram certo. Então seria muito difícil evitar um desastre atômico no nível de Chernobyl toda vez que houvesse um grave acidente de carro. A raça humana não sobreviveria ao trânsito das grandes cidades sem causar um impacto nuclear. Então um reator nuclear em um carro é provavelmente uma má ideia. E me desculpa por essa decepção, mas temos algumas ideias sobre uma possível solução intermediária e isso realmente está relacionado a Elon Musk e a SpaceX. A empresa Radiant foi formada por um grupo de ex-engenheiros da SpaceX e eles estão no negócio de desenvolvimento de microreatores nucleares altamente eficazes. A ideia é que uma unidade do tamanho de um container marítimo funcionaria como uma fonte de energia leve e econômica, portátil e com zero emissão de gases. A empresa garantiu mais de $1 milhão em financiamento no ano passado e já conseguiu prototipar seu microreator que já está gerando 1 megawatt de energia, o que seria suficiente para abastecer 1000 casas por até 8 anos. Então, aqui está a ideia. Se não podemos alimentar um Tesla com um reator nuclear, poderíamos então recarregar um Tesla com um reator nuclear? Se esses reatores forem tão acessíveis e portáteis quanto parecem ser e só ocupam o espaço de um container marítimo, então é difícil imaginar por que não poderia haver um em cada estação de carregamento da Tesla, ou 2 ou quantos forem necessários. Isso resolveria 2 grandes problemas dos carros elétricos. Número 1, as fontes de poluição. Mesmo que seu carro não produza emissões de carbono, se sua rede elétrica local queimar carvão e você estiver usando essa eletricidade para recarregar o seu carro, isso ainda é problemático. Não importa de onde vem a sua eletricidade, os veículos elétricos sempre terão uma pegada de carbono muito menor do que os veículos de combustão, mas obviamente seria melhor com eletricidade verde. E número 2 é um grande problema que eu ouço de muitas pessoas quando falamos sobre carros elétricos. E se a rede elétrica cair e não houver eletricidade? Não será possível carregar o carro e este seria o fim dos tempos. É difícil argumentar contra isso porque até certo ponto há uma boa razão, mas basta colocar uma mini usina nuclear na estação de carregamento e esse problema desaparece completamente. Mas isso é seguro? Há uma razão pela qual Elon Musk é um grande defensor da energia nuclear
E é porque, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela é realmente muito segura e não poluente. Acho que é por causa das torres gigantes que sempre tem gás saindo delas que as pessoas pensam que as usinas nucleares geram poluição, mas não há combustão envolvida na energia nuclear. O calor da reação evapora a água que cria vapor, que gira uma turbina. O único subproduto liberado é vapor de água, então não são chaminés de fumaça, são chaminés de vapor. E então há a fusão. Se você já ouviu alguma coisa sobre Chernobyl, então você sabe que aquele acidente foi 90% causado por erro humano. Em um caso muito semelhante, o acidente nuclear em Fukushima foi o único que não era diretamente evitável pelas pessoas em terra naquele momento. Mas podemos aprender com esse desastre e usá-lo para projetar sistemas nucleares mais resilientes que não teriam o mesmo destino no pior cenário. A Radiant já está lidando com o problema da fusão usando algo chamado combustível triso, também conhecido como o combustível nuclear mais robusto da Terra. Radiant descreve seu material reativo como consistindo de cápsulas do tamanho de sementes de papoula em torno de minúsculos grãos de combustível. Essas partículas não podem derreter e, se caírem no chão, podem ser facilmente recolhidas. Elas também usam hélio refrigerante que não se torna radioativo. Portanto, um vazamento de hélio seria insignificante, enquanto os vazamentos em reatores de água existentes e em reatores a sal fundido. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Que são mais recentes ainda, seriam perigosos e teriam o potencial de contaminar o solo. Então eu acho que nós realmente acabamos com uma resposta bastante razoável. Não podemos alimentar um único carro com um reator nuclear, apesar do quanto queremos isso. Mas definitivamente poderíamos fazer o uso da mais recente tecnologia de microreatores para criar estações de carregamento nuclear com emissão zero de gases e que seriam totalmente autossuficientes, e isso seria muito legal. O que você acha? Sim ou não à energia nuclear? Nos deixe saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.